E aí galera, beleza? Vamos dar continuidade então ao nosso segundo vídeo falando sobre a conclusão na redação modelo Enem, tá certo? Então, primeiro a gente falou sobre a questão de respeitar os direitos humanos, né? Se você não fizer isso vai ter nota 0, na competência 5 apenas. Falamos dos elementos que obrigatoriamente tem que aparecer nessa competência número 5, tá bom? Agora a gente vai analisar um pouco uma proposta de intervenção de uma das redações que tirou 1000, né, no ano de 2017. Você pode observar essa redação, consultar no site do INEP, tá? Lá na cartilha do Enem de redação do ano de 2018. Beleza? Vamos pegar aqui então o seguinte, ó. O tema da redação foi os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. A gente comentou sobre isso, que esse tema ele tem que ser feito, pessoal, em torno desse eixo temático que eu tenho bem aqui, ó. Qual, professor? Primeiro de tudo, tô falando aqui de surdos, tá certo? Pessoas surdas, tá? E isso aqui, pessoal, vai mostrar os desafios que os surdos enfrentam no Brasil. Mas não são quaisquer desafios, estou falando de quais? Estou falando dos desafios que estão na formação educacional. A gente sabe que o surdo enfrenta dificuldade numa questão social, mas o texto está falando do quê? De uma questão que envolve apenas a educação. Então a sua proposta, ela tem que girar em torno desses 3 elementos aqui que vão constituir de fato o tema, tá certo? Você tem que criar uma proposta de fato que vai trabalhar uma solução em cima de tal problema. Então, por exemplo, quando a gente fala de surdez, desafios, formação educacional, eu vou ter que criar uma solução que vá fazer referência a tais elementos, tá certo? Vamos pegar aqui então esse trechinho, é o último parágrafo de uma redação que tirou 1000 no ano 2017. Começa falando assim, ó, tá? Daqui a pouco eu vou explicar, você pode pausar o vídeo para tentar ler de maneira atenta, por exemplo, tá certo? O que acontece? Vamos pegar aqui, tem algumas marcações e já vou explicar isso aqui daqui a pouco, ó. Portanto, né, já que é um parágrafo de conclusão, note o portanto, né? Portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema, tá? Cabe ao Ministério da Educação criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas, o qual promova palestras, né, a gente continua aqui em cima, promova palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano e dos direitos dos surdos, uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador, a fim de que a comunidade escolar e a sociedade no geral, por conseguinte, conscientize-se, né? Desse modo, a realidade distanciar, né, do mito grego, e os sísifos brasileiros vencerão o desafio de Zeus, tá certo? Você nota que é um parágrafo que tem um certo detalhe, né, um detalhamento ali e acolá para fugir do chamado senso comum, por exemplo. O que a gente pode notar aqui, então, de elementos? Vamos ver aqui o seguinte, ó. Primeiro de tudo, pessoal, observe o que eu circulei aqui na cor verde. Como assim, professor? Lembra que na competência 4, ela fala de quê? De você ligar as informações do texto. Então, por exemplo, se é um parágrafo de conclusão, eu vou ter que colocar aqui um elemento que vá introduzir essa ideia de conclusão. E nada mais justo de colocar um portanto, tá? Observe que eu estou falando aqui de esse problema. A gente já viu aqui em aulas anteriores, em vídeos anteriores, que o uso do esse e do este tem que ser feito de maneira adequada, tá? Porque quando eu utilizo esse problema, é uma referência ao que eu já citei, né? Por isso que eu coloquei o esse aqui, tá certo? Note que eu vou utilizar o qual também. Por que, Clauber? Porque geralmente a gente utiliza o que, né, para fazer referência ao tal chamado pronome relativo. Mas para não ficar evitando o uso do que, né, de maneira desnecessária, o que é que você faz? Você vai alternar aqui, quando possível, você vai colocar o pronome o qual ou então a qual, tá certo? Aí aqui do outro lado a gente tem o quê? Uma vez que... a gente tem aqui um conectivo uma vez que, temos o conectivo a fim de que, né, ou a fim de. Note que é separado, tá? O que é que significa a fim de separado? Traz uma ideia de finalidade, que é diferente do a fim de junto. A fim de junto dá uma ideia de intenção e a fim de separado dá uma ideia de finalidade, tá? E por último temos aqui o conectivo chamado desse modo. O desse modo ele vai meio que resumir tudo o que foi dito anteriormente, tá certo?
Então note que eu estou utilizando aqui alguns conectivos para fazer o quê? Para ligar as informações que o meu último parágrafo ele vai dizer, tá certo? Sabendo disso, vamos pegar então aqueles elementos que a gente falou no vídeo anterior. Por exemplo, ó, lembra que eu falei de ação, né? A minha proposta ela tem que apresentar uma ação, ela tem que apresentar um agente que vai realizar tal ação, por exemplo, né? Ela tem que apresentar também o modo meio, né? Como essa ação vai ser feita, né? E por último, ela tem que apresentar um efeito, né? Por qual motivo, para que eu estou fazendo essa proposta de intervenção, por exemplo. E tudo isso, esses 4 elementos, eles têm que ser o quê? Detalhados. É a palavra-chave ali da conclusão da prova do Enem. Tem que ser detalhado, tá certo? Vamos pegar aqui então, ó. Começando falando o seguinte. Cabe, né, a quem? A gente começa aqui notando o agente, né? Ministério da Educação. Aí você lembra que eu falei anteriormente, no vídeo passado, o que foi que eu disse? Não coloca a palavra governo, tá? Especifica qual é a parte do governo que você vai, no caso, utilizar na sua proposta. Então, ele não vai colocar governo, ele coloca o quê? O Ministério da Educação. Temos aqui o agente, primeiro elemento, tá? Temos um elemento aqui. Vai fazer o quê então, Clauber? O Ministério da Educação, pessoal, ele vai criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas. Isso aqui é a ação que vai ser realizada por tal agente, né? Só que, como eu disse, isso tem que ser detalhado. Então, como é que eu vou criar? Como é esse projeto, né? Como é que ele vai ser desenvolvido nas escolas? Aí eu vou apresentar o modo meio. Esse projeto, pessoal, né, que vai ser desenvolvido nas escolas, né, o qual promova palestra. Então, eu começo aqui a detalhar, no caso, essa minha ação. Eu vou mostrar como isso vai ser feito. Então, ó, o qual promova palestras, tá? Apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano e dos direitos dos surdos, tá? Uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador. Então, essa parte aqui a gente tem como a questão do modo meio, né? Como é que essa ação ela vai ser feita, como é que ela vai ser colocada em prática. E note que aqui eu vou ter o efeito dela. Então, para que eu estou fazendo isso aqui? Por qual motivo eu estou fazendo isso? A fim de que a comunidade escolar, a sociedade no geral, por conseguinte, conscientize-se. Ou seja, o efeito que eu tenho aqui é que a escola, de forma geral, a sociedade também, elas tenham consciência do direito que o surdo tem em relação à educação e, no caso, a outros fatores, tá bom? Note então que eu consegui fazer a proposta utilizando 4 elementos e detalhando o que vai ser feito. Mas isso ainda vai ter aqui uma chave, né, uma conclusão no final. Como assim? Ó? Desse modo, então, fazendo tudo isso aqui que a gente viu agora, a realidade é distanciar, né, utilizou até aqui uma chamada mesóclise, né, do mito grego e os sísifos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. Essa redação, pessoal, ela começa falando do mito de Sísifo, né? Lembra que eu falei que o que é que configura, por exemplo, uma proposta de intervenção, né? Um texto autoral. Esse texto autoral, pessoal, ele tem que ser baseado aqui numa questão de, como é que eu posso dizer, de você ultrapassar os limites, né, do texto motivador. Então, note que a pessoa vai comparar o surdo à questão do Sísifo, o mito de Sísifo. O que é que esse mito fala, por exemplo? Ele fala de um castigo de Zeus, né, a Sísifo, que vai rolando uma pedra até o alto da montanha, a pedra vai voltar lá para baixo, ele desce e assim ele vai repetindo esse tipo de castigo eternamente. Então, o candidato aqui, a candidata, está comparando o surdo no Brasil à figura do Sísifo. E aqui ela vai encerrar esse tipo de pensamento. Desse modo, a realidade distanciar do mito grego e os sísifos brasileiros, ou seja, o surdo, né, vão vencer o desafio de Zeus, colocando a mitologia grega aqui para diferenciar essa explicação. Tá legal? Então, note que para fazer uma proposta de intervenção, ela tem que ser detalhada e ela tem que, no final, pessoal, fazer uma conversa com, de fato, os parágrafos anteriores, tá bom? Fazendo isso, você vai conseguir fazer uma ótima proposta de intervenção, vai tirar uma nota 200, por exemplo, se não errar nada referente a tais elementos, tá legal? Então, a gente acaba encerrando aqui os vídeos, né, que vão explicar como se faz uma redação no modelo Enem, tá certo? Qualquer dúvida, então você acaba voltando, pausa, né, e tenta ver de outra forma a explicação, tá legal? Então a gente acaba se vendo por aí. Muito obrigado a todos, até a próxima e tchau!